Olá, galera. Vamos então apresentar o nosso trabalho sobre a biocatálise em meios aquorrestritos, fundamentos, aplicações em química analítica. Pode passar, por favor. Bom, a utilização das reações, né, enzimáticas, antigamente ocorria na forma doméstica. Hoje em dia é muito utilizado nos processos industriais. Pode passar. A capacidade das enzimas de catalisar reações em meio aquoso, em condições moderadas de temperatura e de pressão, reduzem de danos de analitos termossensíveis e de corrosão dos processos químicos. Mas a aplicação de enzimas tem limitações, né? Como a sua estabilidade operacional e ela tem pouca solubilidade dos analitos. Devido a essas limitações, né, tem uma via que é a via sintética, que é utilizada, né, e ela utiliza técnicas da química orgânica buscando a síntese de catalisadores com atividades similares à das enzimas. Outra via também que é muito utilizada de processos para imobilização das enzimas são através de ligações covalentes, tá? Nesse caso, as ligações múltiplas originam preparações mais estáveis, mas com uma menor flexibilidade espacial das enzimas e resulta também num decréscimo de atividade. Esses métodos de imobilização estão disseminados tanto nas indústrias como também em sistemas de análise. Alguns exemplos de aplicações analíticas envolvendo enzimas imobilizadas são os biosensores, os reatores para análises cromatográficas ou em sistemas de análise por injeção de fluxo. Cabendo ainda destacar aplicações envolvendo os kits para titulações e para imunoensaios. Aqui embaixo, nessa tabela, vocês podem ver algumas vantagens das aplicações das enzimas imobilizadas, tá? Porém, os procedimentos de imobilização são muito demorados e têm um alto custo. Então, aqui, né, são as vantagens e pode passar. As reações enzimáticas em meio aquorrestritos. A catálise enzimática em meio orgânico possui uma enorme potencialidade para aplicações em síntese orgânica, também na indústria e também na bioanalítica, tá? Apesar desses benefícios, as enzimas são muito utilizadas para os propósitos analíticos em meio não aquoso, tá? Porém, isso é bastante limitado. Então, aqui a gente pode ver as principais razões para justificar esse desequilíbrio no uso nos meios aquorrestritos e no meio aquoso, que são o comportamento de várias enzimas em ambientes aquorrestritos ainda permanece inexplorado. Pode passar. Muitas amostras são aquosas e encontram-se em meio aquoso, o que implica na participação ineficiente ou no acréscimo de uma etapa à extração do analito de interesse na fase orgânica. Os fundamentos da enzimologia em meios não aquosos. O uso de solventes orgânicos pode colocar em risco a saúde do analista, além de poderem também acarretar problemas ambientais. Porém, os solventes não são tóxicos, são biocompatíveis com os lipídios em implicações analíticas e têm sido amplamente explorado. Pode passar, por favor. Tá. Várias pesquisas, né, têm mostrado as vantagens da biocatálise em meio aquoso restrito, tá? Para o desenvolvimento de novas tecnologias e de biosensores na determinação de analitos, tá? E de matrizes também de amostras hidrofóbicas. Nessa tabela, então, são apresentadas as principais vantagens da realização de reações enzimáticas em meio aquorrestritos, tá? Os biosensores eletroquímicos em meio não aquoso são utilizados no processamento industrial e em testes de controle de qualidade. Pode passar. Fatores que controlam a atividade enzimática em solventes orgânicos. A água. A molécula de água, né, e seus produtos de ionização, que é H+, ou H-, influenciam na estrutura e a automontagem e as propriedades das enzimas.
As biomoléculas polares dissolvem-se na água porque elas podem substituir as interações moleculares água-água por interações do tipo ponte de hidrogênio, né? E eletrostática no sistema água-soluto. A variação da entropia pela dissolução desses solutos é pequena. Já as moléculas não polares interferem com as interações água-água e são pouco solúveis, né, na água. Essas moléculas não polares em solução aquosa agregam-se para minimizar os efeitos energeticamente desfavoráveis provocados pela sua presença. Pode passar. Ah, não, é aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Então, não, pode passar sim. Como vocês podem ver essa figura, né? As biomoléculas, né, como enzimas, são anfipáticas, como vocês veem na figura, e possuem regiões superficiais polares e não polares. Em um ambiente aquoso, essas regiões das moléculas ficam conflitantes. A região hidrofílica interage com a água, enquanto a região hidrofóbica tem a tendência de evitar o contato com a água, como na figura A. Assim, os resíduos de aminoácidos hidrofóbicos das enzimas agregam-se para apresentar a menor área hidrofóbica possível à água. E as regiões polares são arranjadas para maximizar as interações com o solvente aquoso, que é na figura B e C. Pode passar. Enquanto a água é substituída por um solvente orgânico, alterações da conformação nativa da enzima pode ocorrer tanto na estrutura terciária como nas mais proeminentes estruturas secundárias, acarretando dessa maneira a sua desestabilização. Com o objetivo de assegurar a conformação enzimática cataliticamente ativa em meio orgânico, a molécula, né, a enzima, deve ter uma camada de hidratação definida, separando o solvente do contato com a superfície da proteína e contribuindo para o aumento da sua flexibilidade interna. Quando a água é adicionada em um sistema enzimático não aquoso, ela é distribuída entre solvente, enzima, substrato e suporte. A quantidade de água ligada às moléculas de enzima é fundamental para a atividade catalítica em meio não aquoso. A explicação mais provável para isso vem do fato da água aumentar a mobilidade e a flexibilidade dos sítios ativos e a polarização da estrutura proteica. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Matheus. Bom, gente, falando um pouco sobre solventes, as modificações do sistema biocatalítico, ela só vai afetar o biocatalisador se ela acontecer nas proximidades moleculares das enzimas. Quando se dissolve um solvente não solúvel em água, a sua concentração ela vai variar de acordo com a sua solubilidade. Sobre os solventes que são solúveis em água, eles não têm um limite de solubilidade. Quantitativamente falando, tem se discutido sobre os solventes não polares, que eles não são solúveis o suficiente na água, de modo que eles não alcançam esse limite de inativação. A respeito da velocidade da catálise, ela pode ser dividida entre os indiretos, ela é dividida em indiretos e diretos, sendo os indiretos abordando a parte de reagentes e produtos, alteração do equilíbrio químico, e a parte direta de redução da atividade e também da inativação da enzima. Outro caso é que os solventes polares, eles absorvem a água, eles retiram a camada de hidratação da enzima, o que não vai acontecer nos solventes que são hidrofóbicos. As exceções para esse caso, e é abordado no artigo, é a xantina oxidase e a lipase pancreática, por exemplo, que elas mantêm as suas propriedades catalíticas, tanto no solvente orgânico, como em meio aquoso. Concluindo essa parte dos solventes, lá aborda que não há um parâmetro quantitativo confiável sobre a atividade biocatalítica. Como assim, não tem um estudo, algo concreto, para estar se baseando nesse estudo, para se falar sobre essa parte. Mas já existem estudos que buscam estabelecer esse padrão. Sobre pH e alteração da especificidade enzimática. Todas as ações da água, elas vão depender, enzimáticas da água, elas dependem do pH.
há uma questão levantada nessa parte, que é como que a enzima ela reconhece o pH. E a resposta é dada logo em seguida, que é chamada de memória de pH. Como assim? Meio que diz que a enzima ela vai se lembrar da última solução que ela teve contato. Sobre a estabilidade térmica, enzimas em solventes não aquosos. A molécula de água, em torno da molécula enzimática, ela tem um papel importante na estabilidade devido às suas interações hidrofóbicas, como, por exemplo, ponte de Salinas. Ou seja, a manipulação da natureza e da quantidade da água em torno da enzima, elas vão ter um profundo efeito na sua estabilidade. Remoção da água na proteína. Quando você remove a água dessa proteína, você vai diminuir os seus efeitos hidrofóbicos, que vai causar uma desestabilização e uma reorganização molecular. E sobre quando mantidas por muito tempo em altas temperaturas, também vai causar essas mudanças químicas que são irreversíveis. Agora, a parte da Carol. Bom, vou falar agora sobre as aplicações analíticas de enzimas em meios não aquosos. Mais para frente, a gente vai ver que as enzimas elas precisavam de água para poder funcionar. Já aqui a gente vai falar sobre elas que foram descobertas que não precisam mais de conteúdo aquoso para poder funcionar. Isso é um grande avanço para a biotecnologia. Pode passar. Essas mulheres, elas têm pesquisado, não, elas fizeram, né, umas experiências e revisaram que essas aplicações têm sido muito boas para os sistemas. Pode passar. Antes, essas enzimas elas precisavam de água para funcionar. E como que funcionava isso? Elas eram envolvidas, essas enzimas eram envolvidas em uma espécie de membrana. Essas enzimas elas eram envolvidas em uma membrana, onde elas eram separadas do meio orgânico. E aí, o que acontecia? Essa membrana ela era semipermeável. Então, um exemplo disso é o sensor de Philips, né? O que ele fez? Ele usou ele usou o álcool na gasolina. Ele consistia em um eletrodo de oxigênio, onde o álcool ele oxidava e se encontrava imobilizada na extremidade e mantida adequadamente hidratada por uma membrana externa, semipermeável também. O álcool, no meio aquoso, ele poderia atravessar essa membrana na camada, e aí a enzima hidratada, né, era biocataliticamente oxidado. Pode passar. Bom, esse Philips é o mesmo desses... eu não sei se vocês já viram filmes americanos, tem vários desses postos. Esse é o mesmo Philips desse experimento. Pode passar. Em 1988, foi criado, né, o primeiro biosensor, no qual o biocatalisador ele estava em contato direto com a fase orgânica, então não tinha mais aquela membrana para proteger do meio orgânico. Perdão, não passa não. Nesse solvente, a polifenoloxidase catalisava a conversão do composto fenólico à benzoquiona, que era eletroquimicamente reduzida em eletrodo de carbono. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre os eletrodos enzimáticos de fase orgânica. Bom, tem alguns pesquisadores, né, que faz alguns anos que eles têm desenvolvido, né, as pesquisas, e aí, nisso, eles conseguiram desenvolver biocatalisadores de fase orgânica que eram utilizados em síntese, em processos industriais e também como ferramenta analítica dos testes de controle de qualidade. Esses biosensores, eles eram usados para a detecção de analitos hidrofóbicos e de uma variedade de amostras complexas, né? E eles também, há pouco tempo, né, por causa desses avanços, obter técnicas de detecção eletroquímica. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre esses solventes. Eles
tem algumas características muito importantes. Eu vou dar essas características para vocês. Constantes de elétricas baixas, a capacidade de solubilizar nalitos orgânicos e alguns compostos inorgânicos, resistência à oxidação e redução, e geralmente boas características de estocagem. Isso... Pode passar. Pode passar? Eu já acabei de falar isso. Bom, apesar do amplo emprego dessas enzimas isoladas, né, como componente biológico, a preparação de células íntegras de micro-organismos de fontes vegetais e animais tem sido também propostas como elementos biocatalíticos dos biosensores. Pode passar. Análises embateladas. Agora eu vou falar sobre elas. Bom, antes de falar isso, eu vou falar o que é a análise embatelada. Nesses processos, as matérias-primas, elas são carregadas em uma unidade de processamento e elas são submetidas a uma série de transformações até a obtenção do produto final, certo? Bom, só pesquisar aqui. Aqui. Alguns pesquisadores, eles realizaram determinações embateladas e elas eram introduzidas em meios não aquosos. Elas eram monitoradas pelo sua cor. E aí, eles pode passar. Não, perdão, volta, perdão, nossa, pai. O colesterol oxidase. Bom, eles utilizaram o colesterol oxidase agregado com a peroxidase. Elas eram enzimas absorvidas em uma superfície de vidro poroso. Como substrato cromogênico, em diferentes solventes orgânicos, era visado a análise do colesterol. Eles dispersaram homogeneamente a peroxidase, né, em mistura de parafina solidificável, e aí o ponto de fusão era selecionado pela variação dessa composição. Aí, como um protótipo de um sensor para temperaturas abusivas, ele era aplicável a materiais alimentares, farmacêuticos e termossensíveis. Aí, com o aumento da temperatura, alterava-se a fase do meio. Aí diminuía as barreiras difusionais, facilitando assim a catálise enzimática. E como resultado, ocorria a modificação da cor, que era o que eles visualizavam, né? Era onde ocorria o monitoramento. E pode passar. Agora eu vou falar sobre os reatores enzimáticos, que operavam em sistemas analíticos de fluxo. Bom, esse daí é um reator enzimático, eles foram os primeiros a realizar uma avaliação sistemática das possibilidades de implementação de sistemas analíticos em fluxo, empregando solventes orgânicos. Esses autores, né, que seria o reator, né, no caso aqui, eles adaptaram para a condição em fluxo a análise para colesterol. Aí, nesse trabalho, a viabilidade de utilização de um reator imobilizado não covalentemente para determinação em fluxo, em meio anidro. Aí, com a detecção espectrofotométrica foi demonstrada a vantagem de apresentar ainda um notável melhoramento, né, em relação ao sistema embatelado. Oi, gente. Então, eu vou falar sobre alguns tópicos. Vou começar pelo tópico de biosensores enzimáticos em fase gasosa. Primeiro, vamos entender que biosensores são um sistema analítico de detecção de um analito-alvo. Esse analito, ele é um composto químico, uma substância química que o cientista deseja estudar, o pesquisador deseja estudar. A gente tem que entender também que os biosensores enzimáticos eles são outro sistema que explora a biocatálise em ambientes aquosos restritos, envolvendo a condução da catálise enzimática com reagentes na fase gasosa. Eles têm diversas aplicações em diversas áreas do futuro, como de remoção de compostos tóxicos em gases residuais e aplicações analíticas envolvendo biosensores, entre outras.
A rotina para a determinação de gases é uma prática recomendável em ambientes onde existem substâncias tóxicas, como a amônia, o gás cloro, o monóxido de carbono, irritantes nervosos, como o fosfogênio, anestésicos, como o monóxido de nitrogênio, inflamáveis, como o metano e o propano, vapores orgânicos, como hidrocarbonetos e vapores inorgânicos, como o mercúrio, podem ocorrer. Essa metodologia, ela é mais simples, mais rápida e de menor custo em relação às metodologias convencionais, pelo fato que a exposição máxima desses gases, exposição recomendada máximas para esses gases é de uma concentração muito baixa, na faixa de ppb e ppm, que é partes por bilhão e partes por milhão. Essa concentração muito baixa indica que você não pode ficar exposto por esses gases por muito tempo. Ele tem. E com isso, a gente vai falar também de imunossensores em meio não aquoso. Os imunossensores são definidos como dispositivos analíticos também, só que detectam a ligação de um antígeno ao seu anticorpo específico. A reação imunológica em ambiente orgânico, ela oferece diversas vantagens, como a do aumento da solubilidade, e dependendo da polaridade do solvente orgânico, pode acontecer na distorção da estrutura quaternária do complexo anticorpo-antígeno, permitindo a modulação da interação antígeno-anticorpo, podendo ainda resultar na maior estabilidade e intervalo de temperatura operacional. É o intervalo de temperatura em que a enzima opera, né? A reação imunológica, aí a gente vai passar para as técnicas de bioimpressão molecular de polímeros, lembrando que polímeros são macromoléculas resultantes da união de moléculas menores, que são os monômeros, através de uma reação de polimerização. A gente tem que entender que o reconhecimento molecular e seus mecanismos fundamentais governam a maioria dos processos biológicos e são dessa maneira de amplo interesse. Isso é, o sistema de reconhecimento sintético e vários outros sistemas em que a técnica de bioimpressão molecular de polímeros se baseia, eles vieram crescendo durante essas décadas e com isso crescendo esse assunto. A ideia de usar uma molécula impressa específica para coordenar a montagem dos monômeros sintéticos ao redor de uma molécula de interesse, são essas técnicas de bioimpressão. E as estratégias de bioimpressão molecular, elas seguem duas vertentes: a de bioimpressão ou indução de memória por ligante e a formação de polímeros de moléculas impressas por ligação covalente ou não covalente. Primeiro a gente vai estudar a memória induzida por ligantes ou bioimpressão molecular. Ela tem aplicação em enzimas, tanto em enzimas quanto em proteínas e outras macromoléculas. Ela explora o aumento exagerado da rigidez conformacional da macromolécula em um solvente anidro proporcionada pelo fenômeno da memória enzimática. E os polímeros de moléculas impressas covalente ou não covalente, ou seja, os PMI, eles podem ser gerados com seletividade pré-determinada a partir de uma dada molécula modelo. As estratégias principais, que são as de formação, são por ligação covalente ou ligação não covalente. Em ambos os casos, a obtenção da molécula impressa, a obtenção de moléculas impressas, os monômeros funcionais, eles são polimerizados na presença da molécula modelo, e essa molécula modelo, ela vai dar as características para o polímero formado. A gente vai falar também de atividade enzimática em fluidos supercríticos, os FSC, que são os fluidos supercríticos, são materiais acima de suas temperaturas críticas, ou seja, em condições em que não podem ser mais liquefeitos.
a energia térmica molecular, a energia térmica molecular excede as forças atrativas entre as moléculas acima do ponto crítico. Os fluidos supercríticos, eles apresentam propriedades de gases e de líquidos, como diz no artigo, eles são uma ponte entre as propriedades dos gases e dos líquidos, em relação que a densidade, elas são comparáveis aos líquidos, já a viscosidade e o coeficiente de difusão são comparados aos gases. E os fluidos supercríticos, eles apresentam essa ponte entre as propriedades e também são, hoje em dia, são revisados por Kamat, mas começaram seus estudos lá em 1985.